Família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Nesse ano de 2020, nossa casa distribui uma média de 480 cestas básicas, ou seja, 480 famílias que necessitam desse auxílio. Para que tudo isso permaneça, precisamos de vocês, precisamos que embarquem nesse sonho para torná-lo realidade todos os meses. Então, estamos aceitando doações de gêneros alimentícios para a nossa cesta básica. Maiores informações, ligue para o nosso CEA, nesse número que está aparecendo agora aqui para vocês. Liguem e se informem como vocês podem se tornarem doadores de cestas básicas. Com vocês, Madalena Barbie, com o tema Os Tormentos Voluntários. Irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui reunidos nessa casa que tanto amamos, nosso amado CEA, e mais uma vez atendendo ao convite, com muita gratidão, para falarmos de um tema tão importante que está inserido no Evangelho, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23, que vai nos falar um pouquinho sobre os tormentos voluntários. Para começarmos, estranho isso, né? Tormentos voluntários. Então vamos trazer assim a definição de tormento. O que será tormento? Tormento significa tortura, aflição, sofrimento. Tortura, aflição, sofrimento e voluntário. O que é voluntário? De vontade própria e espontâneo. Isso quer dizer, por livre escolha. Então vamos pensar um pouquinho, refletirmos um pouquinho através das orientações, explicações dos nossos irmãos maiores. No nosso Evangelho, Fenelon nos explica o seguinte, nesse item sobre os tormentos voluntários. Todos queremos a felicidade, ninguém quer ser infeliz. E ele explica que a felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, pode o homem desfrutar de uma felicidade relativa, se não a condicionasse às coisas perecíveis, ou seja, aos prazeres materiais, ao invés de procurá-la nos prazeres da alma, que são a antecipação dos prazeres celestes, esses sim, imperecíveis. E quais são esses valores? São esses valores morais ligados à conquista das virtudes. Continuando, Fenelon nos afirma: grandes tormentos são causados aos viciosos do ciúme, da inveja, os quais não têm repouso, insensatos e incomodam-se com a posse alheia. Nesse item, vamos tratar e nos aprofundarmos um pouco em relação a esses vícios tão perniciosos e que nos acompanham por tantas e tantas encarnações, a inveja e o ciúme. Quando se olha para o outro, invejando a posse do outro, a vida do outro, nós estamos nos atrasando e muito na nossa reforma íntima, nas nossas conquistas pessoais, absortos nesta conquista da materialidade e relegando ao esquecimento, temporariamente, porque não tem jeito, todos nós vamos precisar em algum momento despertarmos para os verdadeiros valores. Isso faz parte do nosso processo evolutivo.
quanto mais cedo despertarmos e abandonarmos esses vícios tão perniciosos, melhor será para cada um de nós individualmente e para a coletividade. Fenelon continua: o que se contenta com o que tem, poupa-se de muitos tormentos. O que não inveja, o que não cobiça, o que não é seu, o que não finge ser, o que não é. Este é rico, olha para os infortunados e reconhece o seu lugar. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias. Esse, na realidade, é muito rico de essência, quando ele, satisfeito com sua vida, reconhecendo que dele depende sua melhor e suas conquistas, e ao invés de cobiçar a posse ou a conquista do outro, ele toma como exemplo de forma positiva e não de forma destrutiva ou pejorativa. Nós vamos entrar um pouquinho no item 24, também deste mesmo capítulo 5, que nos fala sobre a verdadeira felicidade. Delphine de Girardin nos fala o seguinte: a verdadeira infelicidade não está nem na miséria, no credor exigente. Credor, aí a gente se reporta tanto ao credor material quanto aos credores espirituais, devido a tantas dívidas que angariamos ao longo da nossa história de existência por conta das nossas próprias escolhas. Continuando, não está também a infelicidade na angústia da traição, no sofrimento do orgulhoso sem posses. Muitas das vezes, por conta de nos sentirmos traídos, a gente cai num sofrimento, num abatimento, numa depressão que nos traz tantas doenças, tantas tristezas e certamente causam sérias enfermidades. Até que nós possamos compreender que escolhas são escolhas, conforme temos a responsabilidade sobre as nossas, o outro que está causando dor terá responsabilidade sobre as suas escolhas também. O importante, a gente vai ver ao longo dessas nossas reflexões, é a tranquilidade de consciência e a preocupação com a nossa ótica pessoal em relação à nossa reforma íntima e deixando ao outro as suas escolhas. E também quando a gente olha, se preocupa mais conosco do que com o outro, a gente está tratando mais de si e compreendendo também, elaborando essa compreensão, que cada um no seu momento. Se eu quero a felicidade, eu tenho que lutar para o saneamento tanto dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas escolhas. O tempo todo é isso, escolha, escolha, escolha. Continuando, Delphine de Girardin nos afirma: a verdadeira infelicidade está mais na consequência de um fato do que no fato em si. Obviamente, estamos todos sujeitos nesse planeta de provas e expiações, cada um no seu processo de resgate, a quantas influências. Se não procurarmos nos impermeabilizarmos em relação aos sentimentos que vamos ter devido a essas sugestões externas ou acontecimentos externos, fica-nos cada vez mais difícil a nossa trajetória, mais pesada também. O acontecimento feliz de momento que resulta em desastrosa consequência é mais infeliz que aquele que aparente contrariedade acaba por resultar em um bem. A infelicidade é
falsa alegria, é prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil e efêmera, a vaidade que faz calar a consciência, o que perturba o pensamento e confunde o homem. Isso tudo vai refletir na nossa consciência, onde está inserida toda a lei. Por mais que possamos justificar determinadas escolhas diante de determinada situação, nós sentimos no íntimo se estamos agindo corretamente ou se tem alguma coisa que nos traz um incômodo, porque simplesmente está tudo ali na nossa consciência, a nos alertar o tempo todo, além do amparo de tantos amores e amigos que nos auxiliam o tempo todo na nossa trajetória, no nosso processo encarnatório. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 920, Kardec pergunta aos nossos irmãos mais esclarecidos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E eles nos respondem a Kardec: completa não. A vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele depende suavizá-la e ser tão feliz quanto possível. Então, são escolhas nossas o tempo todo. Diante dessa convicção e que nós já temos nesse esclarecimento, estamos num planeta de provas e expiações, ou estamos por resgate de nossas próprias provas, por conta das nossas escolhas, ou por expiação. Na 921, eles nos esclarecem: o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Na prática da lei de Deus, de muitos males se livrará. E essa lei está onde? Na nossa consciência. Na 922, eles nos afirmam: a felicidade comum a todos pode ser obtida em relação à vida material, com a posse do necessário, sem cobiça, sem inveja, sem ciúme, que são os vícios a que esse item mais se reporta: inveja e ciúme. Claro, podendo se evitar todos os demais vícios que ainda lutamos naturalmente, humanamente contra eles, mas já, graças a Deus, com o esclarecimento dessa luta tão necessária e positiva, que embora nos traga tanta aflição, porque não é fácil nós nos enfrentarmos na nossa tão almejada e necessária reforma íntima conosco mesmo, mas é um processo. E para que ele aconteça, nós precisamos de muita calma, resignação, fé, confiança de que não estamos caminhando sozinhos. Temos grandes afetos e os nossos protetores, os nossos anjos guardiães a nos orientar, e além também de quantos amigos encarnados a nos estender as mãos pela palavra amiga, pelos convites salutares, pelo olhar, pela atenção, por aquela ligação, muitas das vezes, que nos tira daquele sentimento de opressão, e muitas das vezes, sem sabermos, estamos favorecendo alguém com essa nossa presença momentânea, em ligarmos ou conversarmos, darmos mais um pouco de atenção até aquele transeunte. E muitas das vezes as pessoas que fazem isso conosco também nem imaginam o quanto de situações estejam evitando nos nossos sentimentos e evitando tantas tristezas e nos tirando muitas das vezes. É sempre aquela situação: faça o outro aquilo que gostaria que fizessem a ti, né? Então é um bate e volta o tempo todo. Se eu não gosto de determinada coisa, eu não vou fazer com o outro. E espero também fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem a mim.
Em relação à vida moral, como pode ser obtida a felicidade? Com a consciência tranquila e a fé no futuro. Precisamos ter muita confiança. E como andamos tão titubeantes na nossa infância espiritual, quantas das vezes necessitando de uma mão amiga, uma palavra como acabamos de abordar, essa confiança é extremamente importante. Lá na 926, eles nos explicam o seguinte: de muitos desgostos se poupa aquele que controla seus desejos e não inveja o que está acima de si. O que menos necessidades tem, mais rico é. Aquele que é grato, aquele que compreende já que o acaso não existe, que a sua vida é consequência das suas escolhas, que não lhe falta amparo e que, ciente da sua utilidade para consigo em primeiro lugar e para com o próximo, ele não fica cobiçando, olhando para os lados, aquela história que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Ao contrário, ele se contenta com o que tem, mas sempre com a ideia do trabalho necessário para o seu progresso, olhando para si e não olhando para o próximo, para o outro, de forma pejorativa. Quando um justo é infeliz, sua prova será levada em conta-se a suportar com coragem. Jesus nos afirmou: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Temos uma mensagem de Marco Prisco através de uma psicografia de Divaldo, que ele nos afirma o seguinte: quem aspira à elevação moral e espiritual sintoniza com vibrações superiores. Quem se demora no pessimismo assimila ondas inferiores que geram desequilíbrios e enfermidades. Olha o que é o nosso pensamento. Ele tanto nos eleva, ele, sendo salutar, nos traz saúde, e o pessimismo, o pensamento pejorativo, traz tantas enfermidades. Enfermidades psíquicas, enfermidades morais, consequentemente enfermidades físicas. A desdita inicia no instante em que lhe é dada a guarida. Utilize bem seu tempo para que seu momento seguinte seja-lhe sempre promissor e agradável. Olha como a grande responsabilidade das nossas escolhas. Quanta importância tem. Precisamos raciocinar. Já não podemos ser aquelas pedrinhas que perambulam pelo caminho, né? Ao sabor do vento. Não tem mais isso, né? Deixa a vida me levar. Não é por aí. Cada vez entendemos mais a relação das nossas escolhas. Não podemos nos queixar de nada, porque somos verdadeiramente frutos e as nossas vidas consequência dessas escolhas. Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, tem um trecho também, uma citação muito bacana que ela nos afirma: todo aquele que dilui as forças negativas que obstruem o avanço, utilizando-se do detergente do amor, a expressão dela, evita contaminar-se, liberta-se, fazendo que cessem as causas e desapareçam os sofrimentos. Somente iluminando-se, o homem supera todas as dores. De que forma? O caminho, o Evangelho afirma isso para a gente o tempo todo. Jesus nos afirma: o caminho é o amor, não tem outra saída. Sempre o amor, a cura para todas as dores, todos os males, para o perdão tão necessário, perdão pessoal, perdão em relação ao outro, perdão coletivo. Ferramentas tão importantes nesse processo.
o trabalho, o estudo, a prática do bem, para que se dê de forma mais salutar possível, esclarecida e esclarecedora, a nossa reforma íntima, através da aquisição das virtudes. Não é fácil, é um processo que, mais uma vez afirmamos, depende de muita paciência, fé, confiança e coragem. Mas estamos já nos alicerçando para isso. Muito mais hoje, nessa nossa experiência reencarnatória, que afirmo que é a melhor possível dentro desse nosso processo evolutivo, em relação a outros momentos de escolhas tão mais infelizes que já fizemos. Por fim, eu trago lá do livro Consolador, na questão 240, Emmanuel nos afirma o seguinte: a criatura edifica as bases de sua aventura real pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Sacrifício. Ninguém pense que através de pozinho de pirlim-pim-pim, ou que cai do céu, varinha de cordão, não é. Depende de cada um, depende de nós. O sucesso nesse nosso processo evolutivo. E por fim, mais uma citação de Emmanuel. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, tormentos voluntários, eles só acontecem em decorrência das nossas próprias escolhas. Precisamos superar as nossas más tendências, esses nossos vícios, elaborarmos cada vez mais esse processo da reforma íntima com amor. E o amor se traduz no cuidado com as amizades, respeito próprio, respeitando o outro, respeitando a vida, essa existência maravilhosa, essa grande oportunidade de evolução e regeneração. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Muito obrigada.